tem gente chegando aqui. Cláudia Tadei, uma parceira de trabalho, para conversar e discutir aqui a assistência à saúde integral da família. Oba! Oi, Aline, tudo bom? Tudo bom? Tudo jóia. O áudio tá ótimo aqui. Tá tudo bem aí? Tudo ótimo também. Que bom estar aqui tá com bom. você. Eu estou muito feliz de estar fazendo aí essa primeira, espero que de muitas lives com você, para a gente falar de assistência à saúde das pessoas e das famílias, que é um foco de interesse bem grande, né, de nós duas. Ainda mais nesse momento, né, de Covid, de quarentena, em que as pessoas estão tendo que conviver de uma maneira tão intensa, né, no âmbito familiar. Está sendo um aprendizado, né? Desafiador, mas está sendo um aprendizado bem grande. Com Muito certeza. Bom. Dia a dia, aliás. Então, muito bem. Queria falar um pouquinho, te apresentar, né, para quem não te conhece. Então, você é ginecologista e obstetra. Eu tive o enorme privilégio de ter você assistindo o parto do meu filho João. Foi um parto maravilhoso. Muito obrigada. Um momento memorável. E além de ser ginecologista e obstetra, você também tem uma especialização como sexóloga e psicodramatista. E também conduz um projeto chamado Escola de Pais. E como a gente vai falar hoje sobre saúde integral no âmbito da família, e a gente vai estar abordando aí dois assuntos bastante amplos e complexos, que é a saúde, ainda que olhando no aspecto da saúde integral, e a família. Eu queria te convidar para falar um pouquinho sobre a família, pensando, e aqui eu trago um poema que eu acho que é muito bonito, que fala sobre como a família se dá nessa passagem de geração para geração. E esse poema ele fala o seguinte: o jarro d'água se ergue e se derrama em cheio sobre a taça de mármore, que enchendo se transborda para a segunda taça, e esta se enriquece e verte para a terceira taça, e cada uma ao mesmo tempo recebe e dá, flui e repousa. E esse é um poema que Bert Hellinger usa para falar muito sobre essa vida que passa de geração para geração, né? E como a família ela se dá a partir dessa ordem natural, que é o fruto do amor, da união de pai e de mãe, né? Gerador da vida. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses vínculos que fundam a família. O quanto a gente para pensar, ou será que a gente para pensar e refletir quais foram as escolhas que fundaram essa família? Será que a gente está consciente como os pais agem hoje e o quanto essa consciência ou a falta de consciência que funda a família afeta a atuação e a forma como os pais agem, né, e educam seus filhos? Conta um pouquinho pra gente a partir das suas experiências vastas e também como mãe, né? Poxa, como mãe, ainda virando depois psicoterapeuta, bem impactante. Então vamos lá. Como obstetra, que eu sou formada há 25 anos, eu comecei a adquirir alguns conhecimentos a mais que foram complementando a minha assistência pré-natal. Porque a gente participa do nascimento de um bebê, mas não só do bebê. A gente participa do nascimento de novos vínculos e uma nova configuração familiar. Aquele casal que era homem ou mulher passam a ter mais uma função em suas vidas, que é ser pai e mãe. Mas tem que manter-se sendo marido e mulher para que prospere o casamento também, para que o foco não vire só a criança. Então, eu faço um trabalho no pré-natal, às vezes com os meus casais, no qual eu chamo o pessoal para conversa, eu tiro um pouco o foco vamos tirar foto bonita do Instagram, sair bonito na foto do parto, eu acho que o foco tem que ser o depois, porque a responsabilidade de criar filhos é muito grande e é desafiador. Então, eu chamo esse casal para fazer um brainstorm a respeito de qual foi o vínculo que fez com que vocês se juntassem. E quando a gente resolve casar com alguém, o vínculo pode ser ou um vínculo de amor, que se iniciou ou por uma atração sexual,
ou por uma atração afetiva, ou uma atração intelectual. E com a convivência, as coisas vão todas se fundindo e virando esse vínculo de amor. Eu também posso decidir me casar com alguém por um vínculo de conveniência. Às vezes, algumas religiões nos obrigam a casar com pessoas pela própria conveniência. Às vezes, eu acabo casando com alguém para unir interesses econômicos. E por aí vai. Ou porque talvez ele vai me dar uma condição de vida legal, ela vai me dar uma condição de vida legal, então esse seria o vínculo de conveniência. E o vínculo compensatório, que é um vínculo neurótico, todos nós temos uma pequena parte disso, mas quando é muito acentuado, são realmente as neuroses que a gente deveria ir para uma psicoterapia para trabalhá-las, né? Ou algo similar. É quando você coloca a sua parceria num papel de uma função que você não tem capacidade de cumprir, você delega para o outro. Tá? E esses são os vínculos que mais pesam, porque fatalmente você vai acabar falhando. Quando você assume aquela função, em algum momento você vai frustrar o parceiro, porque é impossível a gente sempre estar cumprindo a função de forma adequada. Sabendo esse vínculo e tendo clareza de como é a situação, eu preparo o casal para o que vai vir depois. Tanto dentro da visão sistêmica, como você muito bem dito falou, né, dessa questão da hierarquia, né, dentro do sistema familiar, honrar suas origens, honrar seus pais e tudo mais, quanto eu preparo o casal para o que significa ter esse filho depois, dentro de toda uma alteração física e mental. Então, eu explico para o casal que a mulher vai entrar numa fase onde ela vai estar muito voltada para cuidar da cria, biologicamente, até porque se a gente não amamenta e não cuida daquele bebê, esse bebê não sobrevive, a raça humana não sai nascendo e sai correndo igual um potrinho. A gente precisa desse cuidado e esse olhar amoroso de alguém para poder ter um bom desenvolvimento físico e emocional. Sem investimento amoroso, não desenvolve emoção de forma adequada. Né? Então, eu preparo o casal para o que está por vir. A queda de hormônio que vai ocorrer, que diminui o desejo sexual. Isso pode atrapalhar, às vezes, a sexualidade nesse momento do aleitamento, enquanto ele perdurar. O cansaço e a preocupação, principalmente quando é o primeiro filho, né? O primeiro filho faz... todo mundo sai correndo para atender o bebê. Né? É um estresse, é um medo, é um novo. Né? Então, a mulher fica muito voltada para esse bebê por essas questões. O cansaço de ter que acordar a noite inteira ali para amamentar o bebê, né? E a questão toda da autoimagem da mulher que fica alterada. Então, eu reforço muito no casal que precisa ter uma comunicação amorosa, respeitosa, e a gente treina a assertividade, porque às vezes eu te falo uma coisa que você recebe de uma forma diferente. Viemos de famílias diferentes, de cérebros treinados de formas diferentes. Eu posso chegar para você, Cláudia, falar: nossa, como você é burra. Você vai olhar para mim e falar: burra é você é louca. Dependendo da sua construção cerebral, eu posso dar a mesma mensagem e você vai sair chorando aí do seu recinto, super magoada comigo. Então, esse treino de assertividade, esses novos acordos têm que ser muito bem firmados dentro da família, e, inclusive, o vínculo conjugal tem que ser rearranjado também. Tudo que é feito de forma amorosa e aberta, de uma maneira muito clara e respeitosa, tem maior chance de dar certo. Você sabe que uma época eu cheguei a levantar no meu pré-natal o índice de divórcio no primeiro e segundo ano de vida dos filhos, chegava a 20%. Essa incidência começou a cair, essa incidência começou a reduzir depois que eu comecei a fazer essa abordagem, porque isso permite essa linguagem, essa comunicação com o casal mais assertiva. Né? Questões também relacionadas dentro da família que o casal precisa entender em relação à formação emocional do bebê. Então, como eu tive questões minhas pessoais muito impactantes no meu segundo filho, que acabaram resultando em dificuldades emocionais e precisou de ajuda psicoterápica e tudo mais, isso me impactou como mãe e por isso que eu decidi fazer essa assessoria que eu chamo de escola de pais. Né? Que eu entendi que se você entende como se constrói o emocional dos filhos e como a gente conversa com o cérebro em cada faixa etária, porque existem particularidades de funcionamento de acordo com
a idade da criança, nível hormonal no corpo, o cérebro lê de uma forma diferente. Então, eu estou convencida que orientar os pais sobre essa formação do psiquismo pode facilitar, muitas vezes, a comunicação, a educação e sensibilizar as pessoas, porque esse momento de pandemia acho que já está causando em muita gente, o quanto é importante desacelerar, voltar para dentro e prestar atenção nos detalhes, brincar com o filho, estar ali no momento de uma troca de fralda e não falando no celular a hora que você troca a fralda. Todo momento com a criança tem que ser um investimento amoroso e no momento do aqui e agora, né? Porque sem isso você não desenvolve a parte emocional dos filhos. Aline, você abordou um aspecto que é cada vez mais estudado, como a mente afeta a nossa qualidade de vida. E isso afeta a nossa qualidade de vida como pais e mães, consequentemente afeta a qualidade de vida das crianças, dos nossos filhos, né? Crianças ou adultos, né? Afeta as pessoas com as quais a gente convive. E cada vez mais está se estudando e observando como o nosso estado mental afeta a nossa qualidade, afeta as nossas emoções e afeta, consequentemente, a nossa qualidade de vida e afeta as nossas relações. Nas medicinas tradicionais, nas linhas filosóficas orientais, como yoga, medicina chinesa, todas elas observam a saúde de uma forma integrada. O que é essa forma integrada? Observa a saúde primeiro como cura, né? Observa a saúde como algo positivo, não a partir da doença. E também observa os seres como seres integrais, em que não há distinção entre corpo, mente, emoções e espírito. Todos esses aspectos são fundamentais e são partes de um todo, né? Que não há distinção entre esses aspectos e que um está interdependente relacionado ao outro. E aí, é claro que são muitos aspectos para a gente abordar, mas tentando entrar um pouquinho mais nesse aspecto que hoje é mais observado, inclusive a própria medicina integrativa observa bem a fundo esses efeitos da mente. A gente sabe, por exemplo, que a mente é o órgão que mais consome energia e oxigênio, que a gente produz 60 mil pulsos de pensamento por dia, e que a maioria desses pensamentos são pensamentos automáticos, repetitivos e improdutivos. Como que isso afeta o funcionamento do nosso corpo, das nossas emoções? Como isso se dá? E quais são as diferenças? Aí você falou que é importante observar que crianças e adolescentes, o cérebro deles funciona de uma forma diferente, né? Como que isso acontece? Conta um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. Eu costumo brincar que a mente mente, né? A mente engana a gente. Porque a gente tem tantos pensamentos durante o dia e faz tanta coisa no piloto automático que você nem se dá conta, às vezes, que tinha uma árvore bonita, ou que seu filho não estava conseguindo te comunicar que ele está com um problema na escola e você está tão acelerado que você não percebe no clima que ele queria falar algo e você não deu a abertura. Então, a nossa mente mente para a gente. E cada pensamento que essa mente gera, te gera já uma emoção que vai estar ligada a algum circuito neuronal que já foi previamente programado. Então, quando eu dou a escola de pais, eu dou uma palestra para os pais no consultório, eu costumo fazer a comparação, que é da linha que eu trabalho, o psicodrama, do professor Vitor Dias, a gente faz a comparação do cérebro com um computador. Como se eu tirasse esse computador da caixa, quando nasce o bebê. Na verdade, a gente sabe que esse computador já pode ser programado desde o intraútero e que ele vai ter as sensações do contato humano, sendo elas facilitadoras ou inibidoras, dependendo do clima afetivo que o cuidador gera no cuidado desse bebê. Aquele cérebro vai sendo programado nos primeiros 2 anos e meio, 3 anos, sobre as sensações no corpinho dele, seja no contato pele a pele, seja no receber o leite, a comida,
cuidado que ele recebe na sua higiene, no banho, nas brincadeiras, ele vai começando a fazer uma leitura do que é o mundo para ele. Depois desses 3 anos, o cérebro já está programado e você só vai dar banco de dados. Então, imagina que cada pensamento lá na frente, ele vai buscar lá no arquivo desse computador uma sensação similar e falar, bom, isso aqui é confortável ou não é. Isso aqui é perigoso, isso aqui é blasé, isso aqui não é nada. Então, o pensamento vai te gerar uma emoção que não necessariamente é a realidade que você está vivendo. E quanto menos clima facilitador e amoroso você receber dos seus cuidadores, mais exclamação seu cérebro vai acender durante a vida. Porque tudo para ele é falta, é desconforto, é não acolhimento, né? Ou é o outro que está sempre tentando me sacanear, ou o outro que nunca está me acolhendo quanto eu precisava. Tem isso tudo a ver com a geração daqueles vínculos compensatórios que eu falei. Então, a gente sabe hoje, diante de várias pesquisas científicas, que o cérebro da gente, na vida contemporânea, ele é tão colocado para ser acionado, esse sistema de sobrevivência, diariamente, sendo que isso deveria ser acionado só quando realmente você está realmente num perrengue, você está ali para ser assaltado, ou você está ali para um risco de morte, qualquer coisa nesse sentido. Não, você é acionado várias vezes por dia. É seu chefe que te coloca em perigo, é o trânsito que te coloca em perigo, é porque eu não consegui ir na escola do meu filho na reunião, te coloca em perigo. Ou seja, esse sistema de alerta, ele é exageradamente acionado diariamente em nossas vidas. E uma das terapias que eu trabalho e que eu sigo, que são as 5 leis biológicas da nova medicina germânica do Dr. Hammer, ele fez todo um mapeamento que para cada sensação emocional traumática, o meu cérebro ele é impactado eletricamente numa área específica, e isso cronicamente vai desenvolver um bando de reação bioquímica no meu corpo, hormonal no meu corpo, que pode adoecer um órgão ou pode te adoecer emocionalmente. Tá? Então, tá tudo ligado. A medicina tradicional, que a gente aprende aqui no Ocidente, é assim, sintoma é igual a doença, que é igual a remédio ou uma cirurgia. Eu não levo em consideração a emoção que causou aquilo. Por isso que não fecha a conta. Por isso que muitas vezes o paciente sai frustrado de uma terapia dessa. A gente precisa realmente começar a olhar o paciente de uma forma mais individualizada e integrada. Porque aquele exemplo que eu dei, eu posso chamar de burro e você chorar, e eu posso chamar de burro e você falar, burro é você. Vai depender muito de como seu cérebro e suas emoções foram construídas nesse período todo, né? E quando os pais se direcionam para os filhos, ele tem que entender se o cérebro dele é um pré-adolescente ou uma criança, que não faz abstração, é concreto, ou se ele já está na pré-adolescência, que é um movimento de precisar se afastar dos pais, mas é um cérebro ainda em treinamento, começa a fazer abstração e está treinando nessa área aqui, no córtex pré-frontal, aprender a fazer ponderação, pesar risco-benefício das suas escolhas. E é aí nessa fase que a gente faz as maiores bobagens, né? Porque a dopamina dá picos te impulsionando a tentar fazer coisas diferentes, que é fantástico do ponto de vista de raça, porque a gente inova e questiona o status quo, mas também faz muita porcaria. Por isso que precisa criar um vínculo de confiança com essa criança até a adolescência, para que na adolescência ela tenha segurança de voltar para o adulto de confiança, para ter essa base, para terminar de desenvolver esse cérebro até ela ter autonomia para ir para a vida. Né? Aí, dentro disso, eu vou jogar a bola para você agora, Cláudia, porque eu acho você uma profissional fantástica. A Cláudia, ela tem tanta formação que eu nem sei por qual que eu começo. Ela é instrutora de yoga para criança e adolescente, que eu acho algo desafiador e difícil, e ela consegue fazer os carinhas ficarem lá e entrarem na onda dela. Ela dá yoga para gestante, ela é facilitadora de constelações familiares, bárbara. Ela é mestre em Reiki, ela é facilitadora de meditação, que vai ser um dos focos aqui que eu gostaria que você falasse, né? Então, eu queria que você
falar se é da tua experiência, o quão é desafiador, eu mando às vezes famílias para você, estimular as pessoas a mudarem seus paradigmas e mudar hábito de vida para sair do estado de doença física ou emocional, espiritual, para ir para um estado de maior saúde no seu dia a dia. Me fala um pouquinho disso. É extremamente desafiador. Eu acho que hoje, como todo mundo nessa situação de confinamento, acaba tendo que se deparar com aqueles hábitos que estaria há muito tempo engavetado, mas agora não quero olhar para isso, eu vou sair e tal. Agora não tem mais para onde correr, a gente tem que se deparar com aqueles hábitos que a gente estão incomodando a gente há muito tempo, que já não são mais benéficos há muito tempo, mas que a gente tem uma grande dificuldade de mudar. Ou hábitos que a gente gostaria de criar e também tem uma grande dificuldade de criar, né? Tem um aspecto muito interessante de um professor de Harvard que fala, e eu acho que ele traz isso de um olhar histórico muito interessante, que lá pelos anos 80 começou-se um paradigma muito grande, inclusive na publicidade, falando sobre a saúde, o quanto era importante a gente se exercitar, e tudo isso vinha de uma forma até publicitária, sempre como uma ordem. Você precisa se exercitar. Até os médicos, né, falavam muito, olha, se exercitar é fundamental, reduz problemas cardíacos, etc, etc. E tudo isso chegava um pouco como uma obrigação. Então, algumas pessoas conseguiam aderir a esses novos hábitos por esse lugar da obrigação, mas muitas vezes não conseguiam sustentar esse novo hábito e voltavam para hábitos antigos ou largavam, né, não conseguiam sustentar essa mudança. E o que esse professor fala é da importância de práticas, que ele chama, englobando uma série de práticas de consciência corpo-mente. E que fazem parte dessa prática, práticas como yoga, mindfulness, meditação. Todas essas práticas, elas têm algumas coisas em comum. E ele fala que elas são práticas muito importantes e auxiliam de uma maneira muito... ela facilita a mudança de hábito. Por quê? Quando você começa a praticar um yoga ou mindfulness ou uma meditação, você começa a desenvolver uma autopercepção, uma autoobservação. E isso faz com que você comece a ter mais consciência daquilo que te faz mal e daquilo que te faz bem. Porque se você começa a fazer uma corrida no piloto automático e não tem nenhuma consciência de que aquilo te faz bem, te faz mal, até pode ser hormonalmente, isso aqui me deu uma sensação gostosa, mas ainda não desenvolveu uma consciência mais ampla sobre a importância e o impacto disso na tua vida. Essas práticas que eu mencionei, essas práticas que ele chama de consciência mente-corpo, elas trazem esse benefício. Elas trazem a possibilidade de a própria prática te ajuda a você se conhecer melhor, se observar melhor e compreender melhor a forma como você se relaciona com os outros, consigo próprio e com o mundo, à tua volta. Então, elas facilitam a mudança de hábito. E uma outra coisa que eu acho que é sempre muito importante falar, e assim, eu estava hoje conversando até com um aluno, ele falou, nossa, mas você, além de dar aula, você ajuda a gente a pensar, a conseguir refletir, compreender o que eu estou fazendo aqui, né? E eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tem ali aquela determinação, aquela vontade de mudar um hábito, mas a gente esquece que muitas vezes a gente está preso a hábitos antigos, ou hábitos ruins que já não cabem mais, já não servem mais a gente, mas a gente não consegue se desvencilhar desses hábitos porque a gente tem benefícios secundários desses hábitos. Então é como se esses hábitos eles oferecessem alguns outros benefícios para a gente, que às vezes estão ocultos, que a gente não reconhece, que a gente não consegue identificar, mas é em função desses benefícios secundários que a gente não consegue largar esses hábitos antigos e entrar em novos hábitos ou começar novos hábitos. Então, a consciência do que nos faz bem e do que nos faz mal, a consciência de qual é o nosso momento de vida, do que a gente busca, de agir de uma forma com intenções mais claras, essas práticas facilitam essas tomadas de decisões e essas mudanças.
E falando um pouquinho sobre essas práticas, né, eu escolhi aqui, elegi aqui falar de 3 práticas, corpo-mente, né, de consciência corpo-mente, que é o yoga, o mindfulness e a meditação, que são práticas com as quais eu trabalho, e tem coisas, aspectos em comum que ajudam nesse trabalho de uma saúde integral, não só para os adultos, mas também para toda a família. Eu acho muito interessante essa possibilidade da gente expandir esse olhar do autocuidado para a família. Então, quando, por exemplo, uma mãe começa a cuidar de si, é meio natural começar a olhar, puxa, mas como é que o meu filho se cuida? Né? Cada vez mais importante hoje, dentro da educação, do nosso papel de pais educadores, trazer esse sentido de autocuidado para as crianças também. E um autocuidado que as crianças começarem a compreender as suas emoções, começarem a observar quando elas estão mal, quando elas não estão mal, o que elas podem fazer. Né? E às vezes tem práticas muito simples que as crianças podem fazer e os pais podem auxiliar nisso. Então, não só serem aqueles que observam, que dão apoio, que dão afeto, que dão carinho, mas que também podem ajudar a criança a começar a desenvolver essa prática, esse caminho de autocuidado. Esse professor tem também comenta... Tem dados científicos super bacanas mostrando menor incidência de depressão e ideação suicida em crianças e adolescentes quando existe esse convívio e esse olhar mais cuidadoso e emocional, né, dos pais, né? E é uma construção para que a criança possa construir esse sentido, esse hábito de autocuidado, de cuidar de si. Então, os pais apoiam a criança nessa construção. E realmente são dados super relevantes. Esse professor comenta que quanto mais cedo a gente começa a fazer práticas de autocuidado, melhora a saúde integral dessa pessoa e mais facilmente ela vai conseguir incorporar hábitos saudáveis, e a gente está falando de hábitos saudáveis não só no cuidado do corpo, mas no cuidado das emoções, no cuidado da mente também. Então, não é à toa que, por exemplo, quando o Mindfulness foi criado, foi inspirado numa prática budista de meditação chamada atenção plena, mas foi desenvolvida como um programa por um norte-americano chamado Jon Kabat-Zinn, um médico, e ele pensou esses programas sob a perspectiva, a possibilidade de serem aplicados em instituições hospitalares, em instituições de ensino, porque ele começou a compreender que nesses lugares e nesses âmbitos também era muito importante observar as pessoas de uma forma mais ampla, mais integrada. E aí ele pensou em como desenvolver um programa em que fosse relativamente simples de ser compartilhado, de ser conduzido, quer dizer, dentro de um hospital é possível fazer práticas de mindfulness, assim como dentro de escolas. E hoje é amplamente difundido, né, em muitos lugares, cada vez mais, graças a Deus, aqui também no Brasil, a gente vê práticas de mindfulness, de yoga e meditação sendo aplicadas em escolas e também em hospitais. Então, falando um pouquinho mais sobre mindfulness, tem uma frasezinha que eu acho muito interessante, que define, né? Eu vou falar de uma forma muito sucinta, são práticas muito complexas e muito amplas, e eu vou tentar resumir aqui um pouquinho. Mindfulness é a possibilidade de escolher prestar atenção na minha experiência no momento presente, com abertura, curiosidade, sem julgamento. E aí abrem-se aspectos muito legais. O mindfulness ele vai trabalhando uma possibilidade da gente ampliar a nossa percepção sobre o ambiente à nossa volta e sobre nós mesmos. Então, o mindfulness vai oferecer uma série de ferramentas, de práticas formais e práticas informais, para a gente começar a prestar mais atenção nos nossos hábitos, na forma como a gente lida, na forma como a gente vive. A nossa rotina, a forma como a gente escova o dente, a forma como a gente usa o celular, a forma como a gente escuta. Então, a gente vai desenvolvendo essas habilidades, o Mindfulness oferece ferramentas para a gente desenvolver essas habilidades, permitindo a gente conhecer um pouco mais sobre a forma como a gente pensa e a forma como a gente sente, reconhecendo as nossas emoções. Né? Então, às vezes, por exemplo,
antes de começar pode ser uma atividade simples, como um almoço em família, né, um almoço a 4, ali, aquela atividade tão rotineira, tal, eu vou respirar 2 vezes profundamente. Isso já vai mudar meu estado mental, já vai mudar meu estado emocional, eu já vou me abrir para aquela experiência de uma outra forma. Eu vou entender aquilo como experiência, eu vou perceber aquele momento como uma experiência, não como algo automático. Então, ajuda a gente a sair do piloto automático. Maravilha. Da mesma forma, o yoga trabalha de uma forma diferente, mas trabalha também o desenvolvimento da nossa autoobservação e da nossa consciência. Também trabalha o nosso equilíbrio emocional e o nosso equilíbrio mental. O yoga compreende o ser humano nessa totalidade, né? Desde que foi criado, compreende a função e a relevância da mente. Então, desde o início, a base do yoga é a meditação. Então, é muito engraçado que tem gente que fala assim, um dos meus professores fala isso, assim, não existe yoga e meditação. Yoga é meditação. Meditação é parte do yoga. É um dos 8 estágios do yoga, né? O penúltimo. Sim. O último é a grande iluminação. Então, a meditação é parte do yoga. E o que a gente foi recebendo aqui no Ocidente, o que chegou pra gente no Ocidente do yoga, é um yoga com um foco um pouco mais no corpo, que é uma linha de yoga. Tem linhas de yoga que trabalham menos o corpo, né? A Bhakti Yoga, o yoga da devoção, o Raj Yoga, vão trabalhar menos os aspectos corporais e físicos, mas todas as linhas que derivaram do Hatha Yoga, que são as mais difundidas no Ocidente, trabalham a partir da perspectiva do corpo. E é muito importante observar o corpo também. O yoga fala, e eu acho muito interessante isso, que a gente precisa observar primeiro o grosseiro, para depois observar o sutil. E o que é esse grosseiro? É o corpo concreto, é o que é tangível. Então, se a gente trabalha primeiro o corpo, primeiro a gente vai trabalhando os nossos aspectos. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar numa postura, a gente vai trabalhar o equilíbrio. Quando a gente trabalha o equilíbrio nessa postura, a gente vai facilitar um caminho para trabalhar o equilíbrio emocional e o equilíbrio mental, né? Então, todos os aspectos que a gente trabalha no corpo facilitam um caminho para que a gente se equilibre emocional e mentalmente. Então, o yoga ele vai começar com esse trabalho mais físico, principalmente essas linhas que derivam do Hatha Yoga, mas eles vão trabalhando em camadas mais sutis. Então, do corpo vai trabalhando a respiração, e a respiração é um aspecto que permeia todas essas práticas que eu falei. Então, está no centro do trabalho de mindfulness, está no centro da meditação e no centro do trabalho de yoga. Porque é através da meditação, que é a nossa função vital mais primordial, a gente pode ficar alguns, sei lá, X dias ou horas sem comer, X horas sem beber água, mas a gente não consegue ficar mais do que poucos minutos sem respirar. É uma função vital muito essencial. Então, quando a gente começa a observar a respiração, isso ajuda a gente a ir tendo mais consciência sobre o nosso corpo. E quando a gente regula a respiração, a gente regula as nossas emoções. A gente pode, por exemplo, observar quando a gente está muito estressado, quando a gente está muito nervoso, a nossa respiração está mais ofegante, ou a nossa respiração está parada, está mais retida em alguma parte do corpo, obstruída. Então, há uma relação direta entre emoção e respiração. Aprender a respirar é aprender a regular e conhecer o nosso estado emocional. Respirar melhor é viver melhor. Definitivamente, essa é uma máxima que eu acho que todas essas práticas falam, observam. Quanto melhor a gente respira, melhor a gente vive, né? Melhor é o nosso estado. Inclusive, os pranayamas são muito usados para alterar estado de consciência, né? Em casa, exatamente, a gente usa bastante aqui para liberar raiva, cansaço físico, estresse, e para focar a sua atenção, para poder, antes de começar a estudar ou a ler um livro, a gente usa muito as técnicas de pranayama para isso. Muito interessante. Pranayama é um dos estágios do yoga também, que trabalha já num lugar um pouco mais sutil e que ajuda a nos preparar para entrar na meditação. Então, trabalha, como você falou, a concentração. Então, é fundamental trabalhar a respiração para você conseguir ter uma mente, ajuda a trazer clareza mental, né? Então, vai te dar um pouco mais de foco, vai te acalmar, então reduz os batimentos cardíacos, regula os batimentos cardíacos.
você começa a sentir um estado de paz interno, de calma, que é fundamental para você fazer uma série de atividades, se não todas, né? Talvez não correr, né? Numa corrida, numa atividade mais intensa, a tua respiração vai estar acontecendo de uma outra forma. Mas para uma série de outras atividades, regular a respiração é muito importante, mas de um modo geral na vida, a gente precisa aprender a respirar. Né? Então, o yoga vai trabalhar isso nessa perspectiva e ele vai permitir que você entre nesse último estágio, que é nesse estágio um pouco mais desafiador, porém um dos mais benéficos, que é a prática meditativa. Então, como eu comentei, a prática meditativa ela é parte do trabalho de mindfulness. Então, todo o programa de mindfulness ele chega no momento na prática meditativa. No yoga também, então você vai preparando o corpo, você vai trabalhando a respiração para chegar na meditação. Então, você pode inclusive perceber, se você chega, por exemplo, do trabalho cansado, estressado, você tiver que sentar e meditar na hora, vai ser muito mais difícil. Diferente de você fazer uma prática de yoga. Eu vou te interromper para falar para o pessoal que quem ficar até o finalzinho, a Cláudia vai dar um cheirinho da meditação para você. Isso. Eu tô explicando todas essas práticas para oferecer uma pequena vivência dessas práticas, porque afinal de contas, prática precisa ser praticado. Não adianta falar, compreender mentalmente, mas precisa ser praticado. Então, fechando aqui essa prática, que talvez seja a mais desafiadora, né, de ser sustentada de uma maneira regular, né? Mas talvez a mais benéfica, porque como a gente falou, a mente, ela é realmente determinante na nossa qualidade de vida. Então, o nosso estado mental, ele é realmente determinante. A meditação, e aí vou falar um pouquinho a linha que eu estudei, né, que é do professor Roberto Cardoso. O professor Roberto Cardoso também é um colega seu ginecologista, mas que direcionou a sua pesquisa, o seu trabalho, é meditador há 40 anos, acho que é quase como você também, você é uma meditadora contumaz. E ele realmente direcionou os seus últimos mais de 10 anos de vida à pesquisa da meditação, né? E o Dr. Roberto, ele conseguiu observar o que é a meditação, como é que funciona a meditação na nossa mente, né? E internamente, que reações acontecem no nosso corpo e quais são os efeitos e os benefícios. O Dr. Roberto, ele resolveu direcionar o seu trabalho à técnica meditativa. Então, ele fala que a meditação, e aí tem efeitos muito específicos, ela precisa ser autoinduzida. O que significa? Ser feita autonomamente. Isso tem um benefício muito interessante, porque permite você observar a si mesmo e observar o seu fluxo de pensamentos. Precisa ter uma técnica bem definida, um foco de atenção e uma âncora. Então, é como se você ficasse ali, tentando focalizar a sua mente naquela âncora. A mente para de pensar, ou a mente não se esvazia, o coração bate, a mente pensa, o nosso pulmão respira. Então, é fisiológico a mente pensar. O que ele fala é que com esse loop meditativo, né, essa tentativa de permanecer nessa âncora, a gente permite o córtex pré-frontal a chegar num relaxamento ou numa disfunção, que ele chama de relaxamento da lógica. E é nesse estado que a gente sente um relaxamento muito profundo. Então, a meditação, ela oferece o relaxamento psicofísico, ela oferece o relaxamento da lógica e ela permite a gente conhecer melhor os nossos fluxos de pensamento. Falando bem rapidinho aqui sobre como é que a gente pode trabalhar isso, então, na perspectiva da família, porque, legal, tem muita gente que pratica ou começa a praticar, mas como é que é esse desafio de praticar isso em família? Acho que a primeira, e aí eu vou falar também a partir de uma experiência de autoobservação, porque eu não só ofereço isso para as famílias, mas faço isso com a minha própria família, que é meio cobaia, né, dessas práticas. Então, acho que a primeira recomendação que eu dou, o primeiro olhar que eu trago é pratique. A gente está falando aqui de uma prática, como a gente comentou, então não adianta a gente falar, olha, vou entender sobre meditação. Meditação é prática, mindfulness é prática, yoga é prática.
né? Então, quando a gente pratica, a gente aprende a se conhecer, a gente aprende a praticar, a gente aprende a desenvolver o nosso caminho de autocuidado. Então, acho que esse é o primeiro aspecto fundamental. Prática é forma e conteúdo ao mesmo tempo. Aí, isso é fundamental. O segundo ponto que eu queria trazer é uma recomendação de que os pais pratiquem antes de oferecer para os filhos. E aí não só porque os pais precisam ser o grande exemplo, mas por uma questão de coerência. O que você está passando para o seu filho se você ainda não experimentou em você? O que você quer compartilhar, o que você quer trocar? Então, é preciso ser coerente em relação a isso. Você vai trazer uma perspectiva ou uma possibilidade de autocuidado a partir do momento em que você desenvolve um caminho de autocuidado em si. Outro aspecto muito importante, você mesmo falou dessas especificidades ou da individualidade, é a gente compreender, primeiro, que tem práticas adequadas para as várias faixas etárias. Então, eu não posso dar uma prática para uma criança de 5 anos igual para um jovem de 19. Vão ser muito diferentes do ponto de vista de cognitivo, de desenvolvimento físico, de interesse, de capacidade de atenção. Então, isso precisa ser respeitado. Mas também precisa ser respeitado essa individualidade. E aí uma dica que eu trago muito, e aí também muito de uma auto-observação aqui interna, né, no que eu aprendi fazendo em casa, muitas vezes eu chegava para os meus filhos e falava, vamos fazer uma aula. E eu deixava de olhar que um estava precisando de uma coisa e o outro estava precisando de outra coisa. Um tem 12, outro tem 8. Né? E um estava num estado emocional, mental, e o outro estava em outro. Nem que fossem gêmeos, eles precisam de coisas diferentes, né? Exatamente. Então, assim, a prática, ela traz a possibilidade da gente conseguir identificar qual é o nosso estado. Ela reflete o nosso estado emocional, mental, físico. Então, a gente tem a oportunidade de conhecer os nossos filhos a partir da prática. Então, a prática também pode e deve ser um pouco mais direcionada para a necessidade dos filhos naquele momento. Eu costumo falar para os casais aprenderem a praticar na gestação, quando não são meditadores prévios, porque esse autoconhecimento vai facilitar você entender quem é esse novo papel que está nascendo em você, a mãe que está nascendo, o pai que está nascendo, o vínculo que você vai criando com a criança, né? Os neurotransmissores que você vai liberar ali naquele momento. Tudo isso a criança sente no meio do Wi-Fi da família também, é super importante. Vou aproveitar. Eu acho que a gente podia, a gente vai responder umas perguntinhas, mas a gente já está ficando em cima da hora para começar a prática, então... Vamos sim, eu só vou aproveitar, então, tem uma pergunta que foi enviada por uma colega do blog Fatigates, que é um blog que trabalha com carga mental materna, e que ela pergunta sobre como que a subjetividade das mães podem ser respeitadas e quão importante é trabalhar a saúde emocional das mães e como isso afeta a família. Então, eu acho que dentro desses aspectos aqui que eu abordei, que eu trouxe, você primeiro se cuidar. É fundamental para você conseguir trazer essa perspectiva de cuidado do outro. Segundo, você compreender a partir da prática, que já é esse espelhamento, as tuas necessidades e os teus estados, de si e do outro. Inclusive em relação ao que você pode oferecer naquele momento, né? Então, puxa, talvez fosse ideal fazer uma prática de 30 minutos, mas eu só consigo oferecer 10. Seja coerente. Isso é se cuidar e isso é ser coerente com o seu filho também, né? Uma outra pergunta que foi colocada aqui, Aline, me ajuda aí com as perguntas se tiver alguma outra. Ela fez a pergunta da meditação, se isso não é meditação, ou se as meditações guiadas são menos potentes ou têm menos efeito. Olha, segundo o estudo, a pesquisa do Dr. Roberto, as meditações, que ele não chama de meditação, ele chama de visualização guiadas, tem uma série de benefícios. Tem o benefício do relaxamento, tem o benefício de ajudar você a se auto-observar ou conhecer o seu estado, mas não acessa e não promove aquele último estágio que é o relaxamento da lógica. E a gente não chega a ter, isso só é possível nesse loop operacional de você sustentar a âncora meditativa que é autoinduzida, você não permanece ali observando o seu fluxo de pensamento, o seu fluxo mental.
Eu acho que esse é o maior desafio. Então, ele tem as meditações ou visualizações guiadas, tem uma série de benefícios, mas não são os mesmos benefícios da meditação. Mas são importantes e muitas vezes são passos importantes para você chegar ou começar uma prática meditativa, né? Nessa que é mais desafiadora, que você precisa sentar ali, ficar 10 minutinhos meditando, ainda que às vezes com a mente flutuando, tá? Muito bom. Vamos então experimentar um pouquinho dessa... Para fechar a live com chave de ouro, vamos? Com chave de ouro. Vamos lá. Então eu queria pedir para vocês fecharem os olhos e começarem a observar o estado de vocês nesse momento. Façam algumas respirações profundas. Procurem observar, trazendo a tua consciência, o ambiente a teu redor, sem precisar olhar para esse ambiente. O que você sabe que está ao teu lado, à tua frente ou atrás de você. Tomando consciência do ambiente ao teu redor. Vai fazendo algumas respirações mais profundas e procura observar o teu estado agora. Como se você pudesse girar os teus olhos para dentro de você. Procurando não analisar, interpretar ou julgar, apenas observe o teu estado aqui e agora. Trazendo a tua respiração de uma forma mais consciente, inspirando e expirando pelo nariz. Observa o movimento respiratório que acontece ao longo do seu tronco. O movimento respiratório na caixa torácica, o movimento respiratório na região abdominal. Focalizando a sua atenção nessa respiração abdominal, imagine uma esfera dourada à sua frente, na região do seu abdômen. E observe quando você respira ao inspirar, o seu abdômen se expande para frente e essa esfera se expande. E quando você exala o ar, respirando, essa esfera se contrai um pouco, reduz um pouco de tamanho. E mantendo os olhos fechados, levando as mãos à frente do seu abdômen, como se você pudesse tocar a lateral dessa esfera. À medida que você inspira, essas mãos se expandem lateralmente. E à medida que você expira, elas voltam um pouquinho para dentro. E segue esse movimento das mãos conectado à sua respiração. Como se as tuas mãos respirassem junto com você. Devagar agora repousa as suas mãos sobre as tuas pernas e direciona a tua atenção e o teu foco à tua respiração abdominal.
mantendo apenas a atenção à respiração abdominal. Devagarzinho vamos abrindo os olhos, porque agora está chegando a hora da gente terminar a nossa live, a nossa prática. E eu procurei trazer aqui para vocês um pouquinho de